Louvado seja o nome de Jesus. Vamos cantar 2 hinos na harpa cristã, 440, 442. Glórias a Deus, aleluia. Em viver para Cristo firme permanecerá, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, O seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo se te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz? Queres conhecer a paz que dá Jesus? Queres que te guie com a verdadeira luz? Fazem já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo se te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, queres preparar sua vida sem tardar, queres pra Jesus a tua vida consagrar, fazem já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo se te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Lá maior agora. Breve no céu Jesus há de aparecer, em gloriosa luz todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disse o meu bom Jesus, tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer
quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, de onde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Eu saúdo a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos ler para a nossa meditação nessa noite o Salmo de número 91. Salmo de número 91. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque reconheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus amado, Deus querido, maravilhoso Pai, Criador do céu e da terra, te agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome nesta noite e te apresentamos, Senhor querido, o nosso coração, que ao estar na tua casa nós possamos oferecer um culto racional a ti, que possamos apresentar o melhor louvor, a melhor adoração, que possamos estar prontos a ouvir a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, através do teu Espírito, para que possamos prestar um culto que venha te agradar. Obrigado por todos que chegaram, abençoa todos que estão aqui, conduz tudo que vai ser realizado, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Nesse momento nós passaremos para o segundo período,
do nosso trabalho, que serão ofertas de louvores ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o irmão Iago tem a oportunidade de trazer a sua oferta de louvor ao nome do Senhor. Logo em seguida, o grupo Vozes de Júbilo também estará louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Vozes de Júbilo estará louvando e exaltando o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Nós trazemos a nossa saudação nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Tudo que eu preciso, tu sabes. Tudo que eu anelo, tu tens. Tudo que tu tens é o melhor. Tudo que tu fazes, faz bem. O que eu quero nem sempre é bom, pois nem sempre sei escolher. Mas bendito seja o dia que eu escolhi teu querer. Pra onde irei, se só tu tens palavras de vida? O que farei se nada sei, se não fores meu guia? Hoje eu escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa, nulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, pra que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus pra me guiar. Eu escolho Deus pra me mostrar o que eu não consigo enxergar, ou o que eu não quero aceitar. Eu escolho Deus, mesmo se doer, pois só Ele sabe bem o que fazer. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus, mesmo sem saber o que é que vai acontecer, pois Ele
vencer. Eu escolho Deus, eu confio em Deus, eu prefiro Deus. Eu escolho Deus. Onde eu escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa, nulo eu escolho nós. Onde eu escolho segurar na tua mão, pra que me mostres o caminho. Eu renuncio o que vencer, o que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Vamos continuar louvando e exaltando o nome do Senhor. Eu não vi o irmão segundo, né? O irmão Luiz Aldenir tem a oportunidade de trazer a sua oferta de louvor. Logo em seguida, a irmã Ingrid também estará louvando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Pessoal, amada igreja em Cristo Jesus, amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Cadê o bispo? Aleluia. Aleluia, já vai dar certo. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando estendeu sua mão para mim,
Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, desde que estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo, desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, desde que estendeu sua mão para mim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, desde que estendeu sua mão para mim. Amém. Eu trago minha saudação em nome de Jesus, amém? Convido a irmã Idalena para cantar juntamente comigo. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. São pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina
Senhor, a tua palavra esconde. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tu possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Aleluias. Vamos continuar louvando e adorando ao nome do Senhor. O Cedro tem a oportunidade nesta noite de trazer a sua oferta de louvor. Logo em seguida, o irmão Daniel Filho estará louvando. Enquanto o irmão Daniel estiver louvando, os amados que trouxeram suas ofertas e dízimo têm a oportunidade de ofertar para a manutenção da casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Grupo Cedro traz a nossa saudação nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. Vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu. Adorar a Deus vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações. Pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro
entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Eita glória! Opa! Vamos à casa do Senhor. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Santo é o teu nome. Eu saúdo a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Quem está feliz neste local, dá glória a Deus. Você está aqui porque você tem um objetivo, né? Você veio para cá, para a casa do Senhor, porque Deus permitiu a sua vinda até aqui. E já que você está aqui, conversa com Ele através dos louvores, através da mensagem, através da palavra daqui um pouco. E você que ainda não decidiu entregar sua vida a Ele, o bom Deus, o soberano, Ele vai melhorar a sua vida, com certeza. Entrega, toma essa decisão. O carnaval já passou, você já brincou o carnaval, pulou, brincou, não é isso? Agora vem para a casa do Senhor, vem, entrega a tua vida ao Senhor, que Ele vai tomar conta bem direitinho. Olha, Ele é um ótimo administrador, né, bispo? É um ótimo administrador. Com certeza você vai ficar feliz. Vamos valorizar, vamos cantar. Gostaria que a igreja cantasse conosco. Esse hino é muito conhecido. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Neste teu, dizendo bem alto, vai, eu venho falar. De quê? Mais uma vez, vai coral. Assim, ó. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalta o Senhor, igreja de Cristo, vai! Você já imaginou com esse coral chegar lá no céu? Vai ser a coisa mais linda. Deus vai ficar emocionado, porque Ele já está emocionado com vocês cantando aqui. Imagine quando a gente subir. Está bem pertinho, hein? Está bem pertinho. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para nada de ficar sofrendo. Angústia, neste teu quê? Dizendo às vezes. E você vem falar o quê? Eu venho falar do valor que você tem. Ele está com quem? O Espírito Santo se move até com Inês. Repete, vai.
Tá aí você então. E para o quê? Por isso que a igreja exalta quem você tem valor. Nunca se ache desprezado, nunca se ache rejeitado. Sabe por quê? Porque Ele lhe valoriza. Quando alguém disser assim: você não vale nada, nem a lama lhe quer, olha como é que ele se veste, olha ele feio, fedorento, mas Deus disse: eu quero você desse jeito mesmo. Vem pra cá, que papai te abraça do jeito que você é. Não dê ouvido a comentários que se diz, entre aspas: eu sou seu amigo, mas não quero te ver feliz. Eu sou teu amigo e quero te puxar o tapete para ver você na queda. Que amigo é esse? Agora, se Deus disser assim: eu vou estender o tapete para você passar, aí você pode dizer: esse aí é meu amigo, e ele é mais do que amigo. Em nome de Jesus, agradeço por essa maravilhosa, grande oportunidade, e ele merece uma salva de palmas, igreja. Aleluias, né? Belíssimos louvores que foram entoados nesta noite para a honra e glória do Senhor Jesus. E agora, nesse momento, nós vamos nos alimentar da palavra do Senhor Jesus, né? A irmã Maria Helena estará trazendo para nós a palavra do Senhor, e eu vou convidar o pastor Marcílio Reginaldo para fazer uma oração entregando a ministrante da palavra nesta noite. Aleluias. Eu saúdo os irmãos em nome de Jesus. Ficamos de pé para que possamos estar de ouvidos e corações abertos para a ministração da palavra nesta noite. Pai eterno, santo e justo, gratos somos a Ti por esse momento em que chegamos à Sua casa para prestar-Te um culto na beleza da Tua santidade e aprender de Ti. Pai, nós já entramos nos Teus átrios, cantamos louvores ao Teu nome, apresentamos as nossas súplicas, nossas orações, nossos pedidos. Agora, Senhor, queremos que Tu fale conosco, usa a Tua serva naquilo que necessitamos, alimenta, Senhor, a nossa alma nesta noite, destila a Tua palavra como orvalho da noite e vem pôr aqui um refrigério em nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, que é o bálsamo de Gileade. Em nome de Jesus te peço, agora e sempre. Amém. Amém. Saúdo a igreja no nome de Jesus. Nós vamos estar ministrando hoje a lição de número 7. É a nossa lição que está atrasada, né? Para no próximo domingo a gente poder acompanhar o cronograma. O título da lição número 7 é o Ministério da Igreja. E o nosso texto está na carta de Paulo aos Efésios. Quem não tem revista, capítulo 4, versículos de 11 a 16. Versículo 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres ou doutores, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais levados como crianças, arrastados pelas ondas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de toda parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Temos lido até o versículo de número 16. Meus amados irmãos, nós estamos estudando na escola dominical nesse trimestre sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Como eu sei que muitos aqui não frequentam a escola dominical, então eu resolvi fazer um pequeno resumo até essa lição. Não se preocupe não, que Davi não me deixa passar da hora não. Então eu resolvi fazer um pequeno resumo para que a gente entenda um pouco essa questão da igreja e a importância que isso tem para nós, visto que nós somos, né, a igreja. Eu sozinha não sou a igreja, você sozinho não é a igreja, mas todos nós aqui juntos somos a igreja. Então nós tivemos na primeira lição a origem da igreja. Eu quero que você preste atenção nisso, porque é importante a gente saber que eu, como igreja, fui salva por Deus, pelo sacrifício de Cristo. Nós sozinhos, a parte de Deus, nós realmente não somos nada. Então, a igreja, ela tem uma origem divina. Ela foi fundada por Cristo, ela foi inaugurada pelo Espírito Santo, mas ela estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. Em Cristo, antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos nele, como igreja. Essa igreja pertence a quem? A quem é que você pertence? Você pertence a um Deus vivo. Então é assim, não mexam com você, você tem dono, né? Você não é cão sem dono, você pertence a Deus e o seu Deus é vivo, mas muito mais do que vivo, ele é poderoso, ele tem todo o poder no céu e na terra, e ele me garantiu e garantiu a você através de uma palavra que não mente, que é inerrante, que é eterna: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o Deus a quem nós servimos, um Deus fiel, um Deus eterno, um Deus de palavra, e é também o Deus a quem nós pertencemos. Esse povo tem dono. Se tem alguém aqui que não é crente, cuidado, viu? Quando se levantar contra esse povo. Estou vendo alguém se levantando contra o povo de Deus, no Israel. Tenha cuidado, porque quem mexe com aquele povo, assim como quem mexe com a igreja, está mexendo com a menina dos olhos de Deus, é a Bíblia que diz. Então tenha cuidado, porque o troco vem. E deixa eu dizer uma coisa para você: o troco não vem barato não, viu? Vem caro. O preço é caro de quem mexe com a igreja de Deus, com o povo de Deus, como é o caso de Israel. O que é que eu quero dizer? Se a igreja tem uma origem divina, se a igreja tem um Deus divino, um Deus poderoso, o destino da igreja também é divino, é o céu, é eterno. Então a gente precisa saber da importância que isso significa
para nós. Nós não somos daqui. Esse mundo é cheio de miséria, de mazela. Tem coisas boas? Tem. Mas a Bíblia diz que essa geração que nós vivemos é uma geração pervertida e corrompida. E nós vivemos nesse meio, nesse contexto. Mas nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, nós não somos daqui. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao Deus vivo e todo-poderoso. E a nossa pátria está no céu. A segunda lição é sobre imagens bíblicas da igreja. Isso eu vou demorar pouco, porque é um assunto que todos vocês conhecem. A igreja é comparada a rebanho, a igreja é comparada ao corpo de Cristo, que é o que nós estamos estudando nesse trimestre, porque é o que mais, para mim é o melhor perfil da igreja. É esposa de Cristo, é noiva de Cristo, é videira, é edifício, né? Tudo isso é rebanho de Deus. Tudo isso são figuras que tentam mostrar ao mundo o significado da igreja. Então, a gente sabe que cada uma dessas figuras tem um significado. E eu precisaria do tempo todinho para falar de algum deles, mas eu não tenho. Então, a natureza da igreja. Gente, a natureza da igreja, por incrível que pareça, ela é uma natureza divina. Quando você fala da igreja de Deus, da igreja triunfante, a natureza da igreja também é divina. Porque ela pertence a um Deus que é divino. Agora, a igreja, ela é composta tanto de salvos, como de pessoas que não são salvas. Estão aqui, levantaram a mão, oram, cantam, pregam, andam com a Bíblia, mas isso não quer dizer necessariamente que essas pessoas tenham se convertido. Então, quando você percebe na igreja pessoas com a natureza 100% carnal, eu posso lhe dizer aqui, debaixo da autoridade de Deus, essa pessoa nunca se converteu, porque carne e sangue não tem herança no reino de Deus. A natureza do reino de Deus é espiritual, e a natureza da igreja de Deus, da igreja viva, da igreja triunfante, também é espiritual. Então, o que é que a gente vai aprender nessa lição? É que, como crente, como alguém que é membro dessa igreja, eu preciso fazer a minha natureza humana e carnal morrer todos os dias e fazer com que a minha natureza divina se sobressaia, né? Que é o que a gente chama de andar no Espírito. A quarta lição é a igreja e o reino de Deus. Gente, a igreja faz parte do reino de Deus. Mas é preciso eu entender que o reino de Deus é muito maior do que a igreja. Por essa mesma coisa que eu já disse aqui, vou repetir. Na igreja não tem só salvos, mas no reino de Deus só tem salvo. Jesus disse que para entrar no reino de Deus precisa nascer de novo. E precisa nascer da água e do Espírito. E quem não passa por esse processo, nem entra nem vê. Espiritualmente, está fora, certo? Totalmente fora. Por quê? Porque reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não tem nada a ver com carne. Paulo diz: o reino de Deus não é comida, não é bebida, são coisas essenciais à nossa vida material, mas o reino de Deus não é nada disso. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quem não passa por esse processo da conversão, do novo nascimento, da regeneração, ele pode estar 100 anos na igreja, mas ele não faz parte do reino de Deus. E quando Jesus voltar, ele fica aqui. Não sei se fica chupando o dedo ou puxando os cabelos, mas fica. Mas fica. E a gente precisa ter consciência disso, porque nós estamos a um passo do arrebatamento. Então, um passo do arrebatamento. Então, cada dia a gente precisa se conscientizar mais disso. Então, o que é reino de Deus? Reino de Deus é tudo que abrange o domínio de Deus na vida das pessoas.
Então, se a minha vida é dominada por Deus, é dominada pelo Espírito de Deus, eu estou no reino de Deus. Mas se a minha vida é dominada pela carne, eu estou fora do reino. Simples assim. Porque nem carne, vou repetir, nem sangue tem herança no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, na lição de número 5, nós temos a missão da igreja de Cristo. Jesus veio a esse mundo com uma missão específica. Ele disse isso: eu vim buscar e salvar quem? Quem estava perdido. Os meus sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico? São os doentes. E todos nós estávamos doentes espiritualmente. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Então a missão primária de Cristo foi salvar. Ele morreu para que isso acontecesse, para que as pessoas pudessem receber a salvação. Então a missão da igreja também é levar essa palavra de salvação, é alcançar os perdidos. Mas como a gente vai ver aqui nessa próxima lição, na lição que a gente vai ministrar hoje, a especificação nas funções dos ministérios de cada um, mas uma ordem que é inerente a todos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, esclarecendo que esse batismo aqui não é o batismo nas águas, simplesmente é o batismo com o Espírito Santo, porque você pode aceitar num leito de dor, sem chance de se batizar. O ladrão na cruz não teve chance de se batizar, mas Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a gente está falando aqui de ser selado com o selo da redenção, da promessa, que é o Espírito Santo de Deus, que Paulo disse que a gente recebe isso como penhor da nossa herança no momento em que a gente creu, né? Se você depois vai buscar revestimento de poder, vai buscar dons do Espírito Santo, é outra coisa. Mas na hora que você creu, se você creu verdadeiramente, se você é um salvo, você foi batizado com o Espírito Santo. E é esse batismo que salva aqui. Por isso Jesus disse: quem crê e for batizado, quem for selado, quem tiver o penhor da herança, esse não se perde. Esse é meu, esse vai para o céu. Então você tem a missão da igreja e você tem a igreja, organismo e organização. Foi a última lição que nós estudamos aqui, a lição de número 6. A igreja é um organismo vivo, espiritualmente falando, porque o organismo vivo, ele é composto de vários órgãos, né, que vão definir esse ser vivo. Então, a igreja é um corpo que tem vários órgãos, vários membros. Então, ela é um organismo vivo. Mas ela é também uma organização, porque ela tem a participação humana no processo. A igreja é um organismo vivo, mas nós precisamos trabalhar de maneira organizada, de maneira ordenada. Aí Deus deixou dons ministeriais, dons espirituais, levantou lideranças exatamente para que isso aconteça. Porque a organização vai englobar isso aí. A organização é os apartamentos, é as regras. No caso lá da igreja primitiva, eram as alianças, eram as lideranças, né? E tudo isso é estabelecido na igreja para que o organismo funcione bem, que é o que Paulo vai dizer em Efésios. Então a igreja é um organismo vivo, mas ela também está inserida no contexto humano, como organização. Agora, o que eu não posso é fazer da igreja apenas uma organização. Como é que eu faço da igreja uma organização? Nós abrimos uma igreja aqui em Apodi. Eu falo já disso quando eu chegar na implantação. Nós abrimos uma igreja aqui em Apodi. Essa igreja tem que render X todo mês, todo ano. Porque se ela não render, ela vai ser o quê? Fechada. Então, o que é que eu posso dizer de uma igreja dessa? Uma denominação dessa? Posso dizer que ela é apenas uma
organização. Ela foi fundada com uma única finalidade: dar lucro. Igreja não se trata de lucro, igreja se trata de vidas, de salvação de vidas, de pessoas. Tanto faz ela render R$1 como não render nada. Você está aqui, plantado aqui, colocado aqui por Deus, para trazer vidas do reino das trevas para o reino da luz, não é? Para dar lucro. Então, esse tipo de igreja, de organização, que eu não vou citar nome aqui de nenhuma, não é do meu interesse, mas é algo que a gente vê, uma coisa debaixo de uma organização meramente humana e que é criada com uma finalidade: dar lucro. Se não dá lucro, fecha. Isso é terrível, porque a igreja está no mundo para cuidar de vidas, não só para trazer as vidas para o reino, para a igreja, mas para cuidar delas. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai. No outro texto ele diz: pregai e ensinai, que significa cuidar espiritualmente e também cuidar materialmente, quando necessário. Então, às vezes a gente visa muito lucro. Nós temos um núcleo missionário, congregação, não sei nem chamar isso. Então, há vários, não vou citar nome também não, se preocupe não, Davi. Há vários anos já, 3, 4, 5, não sei, mas já faz algum tempo. Sabe? Você olha com os olhos humanos, você diz: isso aqui já era para ter fechado, isso aqui só está dando prejuízo. Todos os meses o salário calhar, mas não se decide uma pessoa. Nós temos o obreiro, a mulher e um filho, porque o casou e foi embora. E lá aparece uma pessoa para visitar, mas é da Assembleia. Então, se a gente fosse olhar essa questão de lucro, já tinha fechado. Sem levar em conta o que você gasta para ir lá. É longe. Estradas abençoadas. Eu me lembro que uma vez Davi tinha acabado de adquirir um carro, né, um carro novo, velho, e ia para lá e alguém disse: você tem coragem de colocar o seu carro acolá? Tenho, porque não é meu, o carro é de Deus, é da obra, é para a obra de Deus. Se fosse para mim passear, luxar, não botava não. Mas Deus não dá para o serviço dele? Deus não dá para gastar no reino? Se você tiver essa consciência, você coloca. Tanto faz ser 0 como 1000, não sei. Tanto, não interessa isso. Você coloca, porque você sabe a serviço de quem você está. Mas eu, em algum momento, justiça para ser boa começa de casa. A gente não pode esconder nada de Deus mesmo, Deus sabe. Eu, em algum momento, disse: se fosse eu, já tinha fechado. Porque a gente olha para a situação e a ideia que vem na cabeça da gente é que aquilo ali não vai dar nenhum tipo de resultado. Mas sabe o que foi que Deus me disse? Quando eu tive essa ideia, graças a Deus que eu não cheguei a expressar, ficou só no coração. Deus me disse assim: a igreja é colocada nesse mundo para cuidar de vidas. E ali tem uma família. Ali tem vida. Ali tem uma família. Então a gente tem que colocar isso na cabeça. Igreja não é fundada para dar lucro, não. Pelo menos lucro material. É claro que ela precisa se manter. Tem despesa, tem, lógico. Mas ela é colocada no mundo para cuidar, para salvar e cuidar de vidas. Esse foi o projeto de Jesus quando fundou a igreja. Vão pelo mundo todo e tragam os perdidos. Você vê a parábola da ceia, Jesus disse: os convidados rejeitaram, Jesus disse: agora vá pelos becos ralados e traga manco, cego, aleijado, coxo. Quem quiser vir, traga, para que a minha casa se encha. Porque o meu projeto é esse, é cuidar das vidas. É um manco, é um coxo, é um aleijado, é um mendigo, não tem nada para oferecer. Mas a alma é preciosa para Deus, tão preciosa quanto a sua e quanto a minha.
Nós fazemos esse tipo de acepção, mas Deus não faz não. Para Deus faz a alma do pobre, do mendigo, como a alma do rico. Tem o mesmo valor. Às vezes eu costumo dizer que quando Jesus derramou o sangue lá na cruz do Calvário, Ele não derramou uma gota a mais pelo rico e uma gota a menos pelo pobre, não. A quantidade de sangue foi igual. Ela atingiu a todos de uma maneira igual. Então, diante de Deus, não tem gente que foi lavado com mais sangue, ou gente que foi lavado com menos sangue, e porque teve mais sangue derramado sobre ele, tem mais valor. Não tem isso diante de Deus, não. Todo mundo foi lavado no mesmo sangue, na mesma quantidade, no mesmo projeto de Deus. Então, todo mundo diante de Deus é igual nesse sentido, é igualmente necessitado e é igualmente necessitado da salvação. Então chegamos à nossa lição de hoje, que é os ministérios da igreja. Quanto tempo eu já gastei mesmo? Me ajuda aqui. Gastei. Falta o quê? Ministério da igreja. Porque se eu tiver com pouco tempo, eu vou direto para lá. Vou começar dizendo, eu trouxe a revista, mas eu não vou me ater a ela. Foi mais para olhar as passadas. Porque não dá tempo mesmo. Eu quero começar dizendo que ministério é vocação. E só quem faz isso na igreja é Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta você ter inveja de ministério de ninguém. Não adianta você querer ministério de ninguém para você. Eu queria ser como fulano. Não é que você querer ser como uma pessoa que é abençoada do reino de Deus, que prega bem, que canta bem, é pecado. Não. O problema é você não se conformar com aquilo que você é, com a sua chamada, e querer a todo custo a chamada do outro. Vocação é algo exclusivo da soberania e da presciência de Deus. Deus chama porque Ele sabe quem está chamando. Quem nos formou não foi Ele? Quem melhor nos conhece do que Deus? Quem melhor sabe do que nós somos capazes de fazer ou não? Foi Ele que nos capacitou para determinadas coisas. Então não adianta. Não adianta. Talvez eu até gostasse de ser outra coisa. Mas não é o que eu gosto, não é a minha escolha. A escolha foi de Deus. E aí, você precisa entender uma coisa nessa noite. Se a escolha é de Deus, você precisa, no mínimo, respeitar. Porque quando você desrespeita, você está desrespeitando a Deus. É como se você estivesse dizendo: Deus não sabe o que fez quando chamou aquele irmão, aquela irmã para ser isso ou aquilo. Deus sabe perfeitamente o que estava fazendo e o que continua fazendo no meio da sua igreja. Ele sabe melhor do que ninguém. Então, a Bíblia diz que quando a igreja de Antioquia, que foi a primeira igreja gentílica implantada, estava se reunindo em oração e jejum, o Espírito Santo falou no meio daquela igreja: que separem a Barnabé e a Paulo. Mas ali tinha no mínimo 8 pessoas que, na nossa avaliação, estavam tão preparadas quanto ele. Mas ele disse: é Paulo e Barnabé. E mais na frente, todos nós sabemos que Paulo e Barnabé tiveram uma briga feia e precisaram se separar. Mas Deus mandou os dois na primeira viagem missionária. É Barnabé e Paulo. Então a escolha é de Deus. Ninguém escolhe ser apóstolo, ninguém escolhe ser evangelista, ninguém escolhe ser pastor, ninguém escolhe ser mestre. Porque eu vou dizer uma coisa: você pode ter título de pastor, de evangelista, de doutor, que é mestre aqui,
de apóstolo dado pelos homens. Mas se você não foi vocacionado por Deus, isso não tem valor nenhum. Não há legalidade no reino de Deus quanto a isso. Você sabe por que eu não aceito as pessoas me chamarem de pastora? Porque eu não sou pastora. Não tenho dom, não tenho ministério, não tenho vocação. Então não adianta eu querer uma coisa que Deus não quis para mim. Qual é a vantagem disso? É nome? É status? Eu não estou nem aí para isso. O que eu quero para mim é o que Deus quer. É a escolha dele, e nada mais e nada menos. E a gente precisa entender que as escolhas de Deus não colocam ninguém numa situação privilegiada acima de outro, não, porque todos têm a sua utilidade no reino de Deus. Se eu for falar aqui de ministérios, como está aqui na lição, e Paulo começa muito bem dizendo que a uns Deus deu a igreja. Deus deu, foi Deus. Deus deu a igreja. Uns para quê? Para apóstolos. E ele começa essa questão dos apóstolos em primeiro lugar. Por quê? É a função mais importante da igreja. Tem muitas denominações aí hoje que dizem que apóstolo não existe mais. Foi só no tempo de Jesus Cristo. Porque apóstolo significa enviado, e hoje todos nós somos enviados. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Todos nós somos enviados. Mas quem aqui é enviado mesmo para arrancar toco, para preparar terreno, para implantação? Quem? Só quem Deus chamou e vocacionou para isso. Vocês pensam que é fácil chegar numa cidade e não ter ninguém? Porque já aconteceu de alguém ir para a cidade que não tinha nem crente. Acho que tem 3 tipos aqui de situações de quem vai implantar. Primeiro, você vai para uma cidade que não tem crente da sua denominação, mas tem crente de outra que até lhe ajuda, lhe apoia. Mas você também vai para uma cidade que não tem crente da sua igreja, só tem de outra, que ao invés de lhe apoiar, vai lhe perseguir. Vai tentar lhe derrubar, com medo que você tome os crentes dele. E você vai ter aí alguma situação que você vai para uma igreja que não tem nem crente de outra igreja que lhe apoie, nem que lhe persiga. Não tem crente de qualidade nenhuma. E você só vai poder contar em todas as situações. É isso mesmo. Só pode contar com a ajuda de Deus, com a fidelidade de Deus. Acreditar que aquele que lhe enviou, ele é o quê? Fiel, é poderoso para lhe sustentar em toda e qualquer situação. Seja o irmão da outra denominação que está lá, que lhe dá a mão, seja o irmão da outra denominação que vai lhe perseguir, ou seja, irmão nenhum lá. Deus é o mesmo. O poder dele não se abala por causa disso, não muda. A gente olha com os olhos humanos e diz, a tarefa aqui, desse jeito é mais difícil. Desse jeito aqui é mais fácil. Mas é engano nosso. Se Deus está no negócio, dá certo. Seja qual for a situação, dá certo. Agora, se você não tem esse dom, preste atenção, não tem essa vocação, esse ministério, alguém vai lá, arranca o toco, alguém se converte, se inicia um trabalho, se aluga um prédio, se bota um som, cadeira, você vai, com um ano, você fecha a igreja e volta. E eu estou falando isso aleatoriamente, não, eu estou falando isso que já aconteceu. Então, me diga se tem ou se não tem alguém que é vocacionado para fazer esse serviço. Alguém que é chamado. Alguém que é verdadeiramente enviado para isso.
Que é uma coisa é a gente ser enviado por todo mundo para pregar o evangelho a toda criatura. Quantos de vocês aqui já saíram do Brasil para pregar o evangelho fora do Brasil? Eu tenho um neto ali que disse que sou pregador internacional, preguei em Israel, preguei no céu. Eu não preguei nada em Israel, eu entrei muda e saí calada. Eu não fui para Israel para pregar, não. Eu preguei nos Estados Unidos, está certo. Me deram oportunidade, mas eu não fui para Israel para pregar, não. Eu fui lá para outra coisa. Eu entrei na Jordânia, por 2 vezes que eu quis falar, quase que coisava minha coxa, machucava, não deixava levantar para dizer nada. Um país extremamente hostil a cristãos. Então, eu não posso dizer que estou indo por todo mundo pregar o evangelho. Eu nunca fui nem no Brasil todo, nem no Rio Grande do Norte todo. Agora tu imagina o mundo todo. Não. Mas Deus vai ter alguém que vai fazer isso. A Bíblia diz que Paulo, no tempo dele, alcançou todo mundo conhecido. Agora Paulo foi enviado por quem? Por Deus. Foi chamado por quem para fazer esse trabalho? Por Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Se você não é chamado com essa vocação, então não se preocupe. Não é função nem tarefa sua. Deus certamente tem alguém para fazer isso. Certo? Então o apóstolo é essa pessoa que a gente chama, que vai na frente para limpar o terreno, para arrancar os tocos, para preparar. Ele é o implantador de igrejas. Alguém tem que fazer isso, alguém tem que começar. Né? Alguém tem que começar. Então, o apóstolo é esse. E por que ele tem sucesso nessa função? Porque ele foi enviado por Deus para fazer isso. Porque tem gente que não consegue implantar uma igreja e ele implanta várias. É porque tem dinheiro, é porque é bonito, é porque é mais sabido? Não. É porque é vocacionado. A diferença é só essa. Mas a Bíblia diz que ele deu uns para apóstolos e outros para profetas. Por que profeta veio aqui em segundo lugar? Não estás falando aqui de profeta do dom espiritual, né? A Bíblia está tratando aqui do ministério de profeta, do ministério da palavra. O profeta aqui a gente vai conceituar como alguém que prega a palavra por revelação de Deus e por iluminação do Espírito Santo. Quer dizer, a interpretação que eu dou a um texto não é minha. Não é que eu ouvi de Hernando Dias Lopes, ou de Russell Shedd, ou de Billy Graham, seja lá de quem for. Foi o Espírito Santo que me deu. Por quê? Porque em cada lugar que você prega, em cada lugar que eu prego, tem pessoas com necessidades específicas. E a palavra vai de encontro a elas. Então a gente precisa entender isso. Você escuta algumas pessoas pregando nisso. Deus está me dizendo assim, assim, assim para você. Deus está revelando, está mostrando. Mas isso não é profecia. Isso é o dom da palavra, né? Você é um profeta com o dom da palavra, né? Ele diz. E aí o que é que acontece com esse ministério? O que é que ele vem logo após? Porque o apóstolo vai lá e prepara o terreno. E às vezes consegue trazer algumas pessoas. E o profeta vai lá para pregar a palavra pela revelação, pelo discernimento do Espírito, de acordo com a necessidade daquela comunidade que está começando. Aí você tem o evangelista é o que vai evangelizar, a gente sabe disso. Agora, eu estou pegando um trabalho aqui de implantação, mas isso está distribuído por todo o trabalho da igreja. Aqui na igreja tem profetas, tem evangelistas, tem apóstolos, tem pastores, tem mestres. Porque a igreja é um corpo que é composto assim para edificação. Por quê? Porque todos esses ministérios são importantes e são necessários para a edificação da igreja. Em alguma igreja que o ministério vai faltar, ela vai ser deficiente em alguma área espiritual. Porque quando
Deus colocou, Ele colocou exatamente por causa da necessidade. Era necessário. É necessário que haja evangelistas, pessoas que saiam para evangelizar. É necessário que haja pastores. Pastores aqui é a pessoa que tem o dom de pastorear, de arrebanhar. Às vezes a gente não entende muitas atitudes. Estou dizendo que eu sou casada com um pastor. Não entende muitas atitudes de um pastor. Mas por 2 vezes ou mais, Deus me disse isso. Fique na sua, que você não foi chamada para pastorear. Então, deixe quem foi fazer. Então, aos nossos olhos, a gente acha até que aquilo não está correto. Mas a pessoa que foi vocacionada por Deus recebeu a orientação de Deus exatamente para fazer daquele jeito. E eu e você que não temos o ministério, a gente se mete de enxerido. É só disso mesmo, de gaiato. Ninguém aqui, a partir de mim, ninguém aqui tem direito de julgar, nem de interferir no ministério de ninguém. Porque chamada e vocação é exclusiva de Deus. Mas o pastor em algum momento vai errar, o evangelista vai errar, o apóstolo vai errar, o profeta vai errar. Vai! Não são humanos? Tem algum semideus aqui? Tem algum super-homem aqui? Tem alguém aqui que pode dizer, eu nunca errei? Em algum momento ele vai agir pensando que é a direção de Deus e não é. Vai errar. Mas essa questão é com ele e com Deus. Quem vai fazer o julgamento, quem vai mandar a correção é Deus. Nem sou eu, nem é você. É como se Deus dissesse assim para nós, não meta o bedelho naquilo que você não foi chamado para fazer. No ministério de quem não recebeu de você, recebeu de Deus. A gente é tão atrevido porque a gente sabe que as pessoas recebem isso de Deus, mas fica se metendo. Como se Deus não soubesse o que estava fazendo e como se Ele não tivesse condição nele mesmo de resolver. Deixa Deus agir. Sabe como é quando Paulo está tratando no capítulo 4 de Efésios acerca da unidade? Ele diz assim, há um só Deus. Esse Deus é o quê? É Pai de todos. A gente pensa, não, Deus é só meu pai, né? Só meu papai. Não, Ele é Pai de todos. Ele é sobre todos. Ele age por meio de todos. E Ele está em todos, através do Espírito Santo morando dentro de você. Então, a gente não tem que se meter. Porque Ele é Pai de todos. Ele é sobre todos, Ele age por meio de todos e está em todos. Aí eu vou me meter para quê? A gente canta, né? Mas cantar é uma beleza. Agora praticar é outra coisa. Deixa Deus agir. Era bom a gente deixar mesmo. Mas às vezes a gente quer agir no lugar de Deus. Não dá certo. Mamãe costumava dizer assim, diz Adolfo que eu cito mais mamãe do que a Bíblia, mas é mentira. Mamãe costumava dizer assim, não meta a mão em cumbuca, porque você vai ter dificuldade de tirar. Às vezes vai ser preciso quebrar ou a mão ou a cumbuca para poder sair lá de dentro. Então, prejuízo é na certa. Então, deixa a cumbuca lá no canto dela. Então, apacentar, irmãos, não é uma coisa fácil, não. A Bíblia diz, usando essa figura, que nós somos rebanho de Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que apacentar um rebanho é uma tarefa difícil, porque o rebanho não é meu. O rebanho é de Deus. Quer dizer, eu estou apacentando uma coisa que não é minha. Então, as regras não são minhas, é que não é minha. Então, as regras não são minhas. Eu não posso agir do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. Porque Pedro, escrevendo na sua primeira carta, disse que um dia a gente vai prestar contas ao sumo e bom pastor, que é o dono do rebanho.
Então tem duas coisas que ele recomenda para você quando vai pastorear, né? Você que é pastor mesmo, chamado, vocacionado. Primeiro, nunca pastoreie o rebanho de Deus como tendo domínio sobre ele. Por exemplo, achando que o rebanho é seu. Eu mando, desmando, faço e desfaço. Não é. O rebanho é de Deus. E segundo, nunca faça isso por ganância. Quer dizer, nunca bote um preço na sua vocação. Ah, eu vou para aquela igreja pastorear o rebanho lá, mas eu só vou por tanto. Eu só vou se a casa tiver 4 quartos, 3, se for na cerâmica. Você está mostrando com todas as letras que você não é pastor nem aqui, nem na China. As duas características principais estão aqui. Você nem faz como tendo domínio sobre esse rebanho, porque ele não é seu, não custou o seu preço, o preço do sangue custou de Jesus Cristo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E não faça isso por torpe ganância, não bote preço para pastorear o rebanho de Deus. Deus sabe do que você precisa e Ele é poderoso para lhe sustentar. Chamada e vocação é de Deus. Então Deus é quem sustenta a nossa vocação e o nosso chamado. O obreiro precisa de alguma coisa? Precisa. Ele come, ele veste, ele bebe. Ele tem uma casa para morar. Eita Jesus. Mas antes de eu saber disso, o Deus que lhe vocacionou e que lhe chamou, já sabia. Já sabia. Então, nem é por domínio próprio, nem é por torpe ganância, mas façam de ânimo voluntário, faça de boa vontade, faça como quem está fazendo para Deus, porque na verdade você está fazendo para Deus, o rebanho é dele. E espere dele a recompensa, porque quando o sumo e bom pastor vier, vai te dar uma coroa inacessível de glória. Não é uma coroa com esses materiaizinhos fracos daqui não, é uma coroa de glória. Mas para você receber essa coroa de glória, você tem que seguir os requisitos. Você tem que fazer como a Bíblia ensina. Olha, a gente pensa que pastorear é fácil, mas é uma das coisas mais difíceis que tem no mundo. Porque você está lutando com pessoas que têm pensamentos diferentes, que têm personalidade diferente, que têm temperamento diferente. E muitos nem convertidos são ainda. E muitos estão no processo da maturidade. São crianças. Então, você que é chamado para fazer isso, Deus vai te dar a capacidade de lidar com todas essas situações. Mas se você não foi, você acaba se tornando um fechador de igreja. Eu não vou dizer nome de ninguém aqui, mas eu conheço vários. E onde chega, se não tirar, fecha. Por quê? Porque não tem dom de apacentar. É do pau sentar mesmo, né? É pau sentador. Não tem dom de apacentar. Mas você não tem que se vergonhar disso, não. Isso é para quem Deus dá. O que você tem que fazer é reconhecer sua vocação e dizer: eu não sou pastor, Deus não me chamou para isso. Então vá fazer o que Deus lhe chamou para fazer. Essa que é a coisa certa para se fazer. Não dizimar o rebanho. Quando Jesus se apresenta no capítulo 42 como servo do Senhor e como pastor, termino já. Ele diz assim: eis aqui o meu servo, o meu eleito em quem me comprazo. Tem uma coisa bem interessante que ele diz ali. Ele não vai desprezar a cana trilhada, nem vai apagar o pavio que fumega. Quer dizer, ele vai trabalhar, né? Você chega no engenho, onde se trabalha com cana. Eu morei mais de um ano em um. Você pega a cana trilhada e joga para restolho. Você não vai pegar uma cana trilhada e mandar para a usina. Pois Jesus não bota no monturo nem no restolho, não. Ele conserta. Ele não abre mão. Ele não joga fora a cana trilhada.
Esse pavio não tem fogo, está só fumegando, está só me fazendo raiva. A fumaça está ardendo nos olhos, vou logo meter água e apagar. Jesus não faz isso. Ele não apaga o pavio que fumega. Ele tem toda a paciência do mundo para soprar pelo Espírito, até o pavio pegar fogo de novo. É isso que ele faz. É isso que um pastor de verdade faz. Porque ele sabe que pastoreia um rebanho que não é dele. E que um dia o dono do rebanho vai se apresentar e vai pedir contas. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, acabou-se a água. Ele diz assim: considerem, tenham em grande estima os que presidem entre vocês. Por quê? Porque eles vão prestar conta, olha aí, eles vão prestar conta da alma de vocês diante de Deus. Pensa na responsabilidade. Pensa num negócio que eu não quero para mim, nem para ninguém que eu queira bem. Mas não quero mesmo. Eu já tenho dificuldade de prestar conta da minha, imagina um bocado de gente. Tá doido? Não quero negócio com isso, não. Aí, você é pastor, eu já disse, quem me chamar eu vou repreender em nome de Jesus. Não sou, nem quero ser, tenho raiva de quem me chama. Então, vamos prestar atenção nesse negócio. A gente pensa que é fácil. Pois é. Tenham em máxima estima e consideração. Por quê? Porque eles vão prestar conta diante de Deus da alma de cada um de vocês. Viu? Cada um de vocês ele vai prestar conta. Então é por isso. É o trabalho que eles realizam, que esse trabalho duro, esse trabalho árduo de apacentar. E é por isso que você vai ter estima e consideração. Não é porque ele é melhor do que você, não é porque ele é maior do que você, não é porque ele está acima de ninguém. Mas Paulo faz questão de dizer, é por causa do trabalho que ele realiza entre vocês. E por fim, doutores, né? Os doutores e mestres são aqueles que ensinam a palavra de Deus na igreja. E tem um ministério voltado para o ensino. Alguém vai lá, traz as almas, prega a palavra, evangeliza, traz as almas. E aqui tem alguém que Deus levantou para cuidar dessas almas, para ensinar, né? Ensinar essas almas, para conduzi-las no caminho da palavra de Deus. E a finalidade de todos esses ministérios juntos, todos eles, é para que a gente cresça e chegue à estatura completa de Cristo, para que a gente tenha maturidade espiritual, para que a gente não seja mais levado por qualquer vento de doutrina, mas que a gente consiga crescer em Cristo até a estatura completa de varão. Essa é a finalidade, é para a edificação do corpo de Cristo, para que a gente deixe de ser menino, levado por qualquer coisa, mas tenha convicção daquilo que a gente crê, convicção daquilo que a gente é. E essa convicção só pode ser dada através da palavra, do ensino da palavra, através da ação do Espírito Santo. Por isso que é tão importante a escola dominical, né? Porque é o lugar onde você aprende. E você tem aquela oportunidade de dialogar, de tirar dúvidas, né? Se alguém sai daqui da escola com dúvida, das duas umas, ou é porque não perguntou, ou é porque perguntou e o professor não soube responder. Isso também. Mas, na verdade, tenha a oportunidade de perguntar, né? De ouvir uma resposta. Ou, no mínimo, se o professor não souber, diz, irmão, eu vou pesquisar sobre isso. Se for honesto, não vai dizer uma coisa que ele não sabe. Eu vou pesquisar e vou trazer a resposta aqui no domingo. Vou perguntar, quem sabe mais do que eu. É o Espírito Santo, né? Que sabe mais do que todo mundo. Pois é, irmão. Quando a gente fala de ministérios na igreja, a gente fala também da nossa vocação como sacerdotes. A revista vai tratar disso. Eu não vou ter tempo de falar mais sobre isso, mas só para dizer que no Velho Testamento, sacerdote era um ofício designado por Deus. É tanto que alguém no meio da congregação que quis ser sacerdote igual a Arão, está não sei quantos palmos debaixo da terra, né? A terra engoliu ele com família, com tudo.
Porque, como eu vou voltar a repetir, vocação é coisa de Deus. Deus dá a quem Ele quer. Não é dele. Os dons não são dele, o ministério não é dele, Ele dá a quem Ele quer. Mas Ele não dá a quem Ele quer, porque quem Ele quis dar é mais bonitinho, não. Ele dá por causa da própria capacitação que Ele deu para o indivíduo. Por isso. E aí, Pedro disse que hoje, na nova aliança, como igreja, nós somos nação santa e sacerdócio real. Então, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Quer dizer, todos nós temos o direito de ir diretamente a Deus, através de Cristo, e apresentar tanto as nossas causas como a dos outros, interceder pelos outros. Porque o sacerdote fazia isso, ele oferecia sacrifício por ele e pelo povo, e ele intercedia diante de Deus pelo povo. Hoje o nosso sacrifício vivo é o nosso corpo, que a gente coloca diante da presença de Deus. E, como sacerdotes, a gente está nesse mundo para interceder uns pelos outros diante de Deus. Então, todos nós hoje somos esses sacerdotes, fazemos parte dessa linhagem que antigamente no Novo Testamento pertencia só a família de Arão, né? É o que nós chamamos de família para Israel, eles chamam de família dos Cohen. Na Bíblia a gente lê Coate, mas a palavra certa é essa, é Cohen. Então era um ofício exclusivo destinado a Arão e a seus filhos. Hoje não, hoje toda a igreja, eu e você, exercemos esse sacerdócio diante de Deus. Podemos interceder por nós, pela nossa família, pela nossa nação, pelos nossos vizinhos, o que a gente quiser. A gente é esse sacerdote que apresenta essa oração diante de Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos continuar ouvindo e refletindo sobre aquilo que houve, para que tenha o seu resultado proveitoso na vida da gente. Deus abençoe. O nosso irmão Fagner pede oração pelo nosso irmão Delmiro, que está internado em Mossoró, e a situação não é boa, né? Segundo as informações que eu recebi hoje à tardinha, é que já morreu o cérebro do nosso irmão. Ele sofreu ontem um acidente, vinha do culto lá em Santa Rosa, onde a gente estava também, sendo que eles estavam na Santa Rosa 1 e a gente estava na 2, mas ele vinha de lá e no caminho um jumento encontrou-se com ele e derrubou o pobre e ele está com muita dificuldade. Oremos para que Deus conceda vitória. Eu tenho questionado, eu sei que é ignorância minha, mas eu continuo com a minha ignorância. Porque eu vejo que tem sentido. As leis de trânsito e as leis que tomam conta dessas coisas, por exemplo, o cinto de segurança é para dar proteção ao motorista. Eu morro e não acredito nisso. Só tem essa zoada todinha em relação ao cinto, porque se você for pego sem o cinto, você vai pagar multa. Então, corre dinheiro em torno do negócio. Aí a questão da segurança de um cinto. O carro vira e aí o cinto pega você pelo pescoço,
linfórica, como já tem acontecido. O carro pega fogo, você não pode sair de dentro porque está amarrado o cinto. Mas o desespero de se dizer que o cinto é segurança é porque tem dinheiro na jogada. Aí o que é que dá proteção à vida do motorista? É estrada conservada, que a gente não tem, cheia de buracos aí, vocês sabem. É estrada sem animais. É estrada sem o mato tomando conta. Sinalizada, a gente não tem nada disso. E é o que dá segurança ao motorista e quem vai dentro do carro. Eu peço que os que querem... Aqui ali a gente encontra alguém querendo me convencer. Me poupem, que eu não vou acreditar nunca que um cinto me dê segurança. Nunca. Eu coloco com raiva. E esse carro aí que eu estou usando agora, se não colocar, ele fica pitando, bem uma légua. Pite, pite. E a buzina enjoada. Aí, para mim não ter enjoo com essa buzina, eu vou e coloco, mas é com raiva. Toda a vida eu faço um discurso de raiva contra mim. Então a gente pede que os irmãos orem para que o Senhor nos dê proteção, para que sejamos guardados em suas mãos. E oremos pelo nosso irmão que vinha com capacete, vinha não sei mais com quê, mas não tiraram o jumento. Os jumentos não tiraram o jumento do meio. Aí lá vai o irmão, está com o cérebro morto. Só Deus mesmo agora. E Deus é fiel. Segundo as informações, ontem eu cheguei quase na hora e ele estava como quem estava em convulsão. Mas me informaram que depois ele, certamente o pessoal do SAMU chegou e acalmou através de sedativos, de remédios, esse negócio, né? E aí ele desabou a cantar os hinos de Vantuil, que ele cantava muito, né? E foi até Mossoró cantando. Mas depois o cérebro morreu, aí canta mais. Irmãos, amanhã haverá um culto evangelístico no Bacurau 1, na casa do presbítero Lindomar Alves, na rua Asa Branca, número 218. E os irmãos são convocados a cooperar. No sábado, dia 24, às 16 horas, haverá um trabalho especial para os jovens da terceira idade aqui na casa de oração. Sábado, às 16 horas. E os irmãos que fazem parte dos jovens da terceira idade estão convocados. Eu vou dizer logo que não vou estar presente, porque a minha agenda é para Pilões, o aniversário de organização da nossa igreja lá, e eu vou estar presente. Mas os irmãos que não vão para Pilões, nem para outro lugar, estão com a responsabilidade de estar aqui presente às 16 horas. Deus abençoe. O que mais? Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor. Vou convidar o presbítero Adeilson para orar e o
pastor Irani Benício para impetrar a bênção apostólica. Os irmãos não esqueçam de orar por nós, de nos colocar diante do altar de Deus. Precisamos muito e a gente espera que o Senhor trabalhe em nosso coração, na nossa vida, nas atividades do reino aqui nesse mundo. Vamos orar. Cadê o homem? Saúde a igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém. Vamos orar pelo irmão Delmiro, né? Deus pode tirar ele daquele lugar, se for da vontade dele, né? Senhor, nós te bendizemos, Pai da glória, te glorificamos por este momento, Senhor amado, onde tributamos louvores a Deus, Pai da glória, onde Jesus Cristo percebemos que a tua presença foi notória neste lugar. Pai da glória, te apresentamos o irmão Delmiro que se encontra naquela UTI, Senhor da glória. Envia os anjos, visita, Senhor, o teu servo, Pai da glória. Intercedemos por esta vida, meu Deus, Senhor amado. Também te pedimos pela igreja, te pedimos pelo pastor, Deus, te pedimos a cada dia, Jesus Cristo, por esse ministério, Pai da glória, que cada dia seja consolidado por esta igreja, por esse trabalho, Pai amado. Te agradecemos pela palavra que foi ministrada pela tua serva, Senhor da glória, onde orientou, Senhor da glória, o teu povo. Deus, nessa noite nós somos gratos, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos nessa noite. Amém, Jesus. Amém, Deus. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.